Feche seus olhos. Pai da glória, acalma os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas emoções, que todo o nosso ser esteja submetido à voz do Teu Espírito agora. Espírito Santo, que nos foi dado para nos ajudar e nos direcionar a Deus, atraia-nos a Deus agora. Fale conosco através da proclamação do Evangelho, da palavra. Ensina-nos o que nós precisamos aprender hoje. Nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver, e um coração disposto a viver aquilo que o Senhor nos chama a viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós continuamos com a nossa série, A Fé do Princípio. Nós estamos falando a respeito de homens de Deus, lá do livro de Gênesis, que caminharam e foram um exemplo de fé. Hoje nós vamos falar a respeito de Jacó. Grande Jacó. Para começar a falar a respeito de Jacó, eu quero que você abra... Onde? Onde, Maria? Onde? Hebreus? Não. Onde? Onde? Gênesis? Também não. Abra sua Bíblia em Malaquias 1. Onde ele vai falar de dízimo? Não, não é dízimo não. O pessoal fala de Malaquias, é dízimo oferta. Não, não é. Abre lá que você vai entender o poder da palavra profética dado a Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz o seguinte: Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado? E o Senhor responde: Por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Olha só o que Deus está falando por meio do profeta Malaquias aqui. É pesadíssimo o que ele está dizendo. Ele está falando com a descendência de Jacó, para deixar claro. Então ele está dizendo para a descendência de Jacó, que é Israel, o seguinte: eu sempre amei vocês, mesmo antes de vocês existirem. Mas o povo está olhando para o tratamento de Deus para com o povo e está questionando. Mas como que o Senhor nos amou? Sendo que a gente sofre, a gente passa perseguição, tem guerra, tem fome, tem tudo. Como é que o Senhor nos tem amado? E Deus responde para eles o seguinte: não eram dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó? Não poderiam ser criadas duas gerações e dois povos por meio desses dois homens? E por acaso eu, desde o princípio, não derramei o meu amor sobre Jacó, de onde vocês vieram? E a palavra aqui, mesmo que na nossa tradução esteja rejeitei Esaú, essa é a palavra hebraica para odiei Esaú. Mas Deus não odeia, está amarrado. Bom, eis aí a palavra odiei ou inimigo. Quer dizer, eu amei Jacó, mas tornei Esaú meu inimigo. Para entender um pouquinho disso, enquanto a gente está estudando a respeito de homens de Deus, homens que caminharam na fé, homens que foram exemplos para a gente hoje, como a gente deve amar o Senhor, como a gente deve crer nas promessas de Deus para a nossa vida, na maneira de viver, na maneira de caminhar de acordo com a palavra do Senhor, a gente precisa considerar vários fatores, como o processo que levou um homem a crer, a palavra de Deus que foi traga a ele, as circunstâncias ao redor, o contexto histórico, religioso e social da pessoa. Nós estamos considerando várias dessas coisas em cada um desses homens. Como, por exemplo, semana passada, Ramon falou sobre Abraão. Abraão e essa questão de Abraão ter crido em algo, mas consciente de que aquilo, o cumprimento daquilo que Deus havia prometido, não dependia de Abraão, porque Abraão já era velho, com 100 anos, e não podia ter filhos. Mas Deus olhou para ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou perguntando para você se você é fértil. Eu não estou perguntando se você
é um garanhão na flor da idade e a sua esposa está aí toda fértil. Não, eu não estou perguntando qual é a sua capacidade de fazer uma geração. Eu estou te dizendo, eu sou Deus poderoso. Eu farei de ti uma grande nação. Então, a fé de Abraão estava baseada em quem Deus era e sua capacidade de fazer o que ele disse que ia fazer. Hoje eu queria que vocês atentassem para uma questão muito importante na história de Jacó, que é o fato de Deus ter amado Jacó, escolhido Jacó e proclamado promessas sobre Jacó, mesmo antes de Jacó nascer. Mesmo antes de Jacó ter feito suas primeiras besteiras, mentido suas primeiras mentiras, enrolado suas primeiras pessoas enroladas. Antes de tudo isso, Deus já havia declarado coisas a respeito de Jacó. Não com a expectativa de que agora que Jacó tem a minha promessa, ele vai viver de maneira diferente. Mas segundo aquilo que Deus declarou sobre ele antes dele nascer. Mas quando a gente lê um versículo assim, eu não sei você, eu já tive crises ouvindo esse tipo de versículo, especialmente quando a gente considera a questão da eleição. Quando nós dizemos, Deus escolheu um, mas não escolheu outro. Deus amou um, mas não amou outro. Deus salvou um, mas não salvou outro. É complicado, não é? Isso dá crise em vocês? Isso dá crise em mim, ainda dá crise em mim. E dá crise em mim todas as vezes que dá crise, ao mesmo tempo isso me atrai para a graça soberana de Deus, que escolheu um cara como eu. Mas quando a gente ouve isso, às vezes a gente é até tentado, ou muitas vezes a gente é tentado a pensar o seguinte, isso é injusto. Não é? Essa é a palavra que vem na cabeça. Isso é injusto, Deus não é injusto assim. Deus não faz acepção de pessoas. Paulo, falando a respeito dessa declaração profética de Malaquias, lá em Romanos 9, 10 a 14, não precisa abrir não, ele vai dizer que Deus fez isso, escolheu e amou Jacó, antes dos dois nascerem, para mostrar a soberania de Deus no plano da salvação. Então ele fala a respeito do seu amor para com alguém, e a maneira como ele vai rejeitar o outro, antes dessas pessoas nascerem, para considerar que é ele quem está liderando a história, para ter aquilo que ele sempre desejou ter. Então ele diz assim, em Romanos 9, ele fala assim, então, de acordo, diante disso que nós estamos dizendo, essa palavra de Malaquias, o que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque esse mesmo Deus diz também a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Pesado. É um versículo mais pesado que o outro. Mas vamos agora ao começo da história de Jacó, para a gente entender um pouquinho de como foi a construção da vida de Jacó, para depois, aquilo que Deus já havia feito antes dele nascer, fosse comprovado mesmo depois dele morrer. Ok? Então Deus declarou algo antes dele nascer, mas depois que ele havia morrido, Deus ainda declara a Malaquias, eu amei Jacó e eu rejeitei Esaú. Vamos lá, abre comigo em Gênesis 25, agora a gente vai acompanhar um pouquinho da história de Jacó. Gênesis capítulo 25, versículos 21 a 23. Diz o seguinte, Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua esposa, sua mulher, pois ela era estéril. Aqui Isaque já estava casado há 20 anos e ela não havia dado filhos a ele.
Então, Isaac fez o que um homem de Deus faria: leva o seu problema a quem pode resolver. Levou a Deus e orou com insistência: Deus, dê à minha esposa filhos, porque o Senhor havia prometido ao meu pai Abraão de que o Senhor faria de nós uma grande nação. Mas essa mulher que o Senhor me deu não está me dando filhos, e eu sei que isso está na sua mão. Então o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: por que eu estou assim? E foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu: há duas nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas dois povos se separaram. E um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Entende, gente? Naquela época não tinha, como é que chama o negócio de ultrassom. Não é, nossa, estou com uma dor de barriga, minha barriga está inchada, o que está acontecendo? Vou fazer ultrassom. Ah, é gêmeos, né? Não, ela estava com a barriga grávida e com dor, agitação, rolando mó UFC lá dentro da barriga dela, entre os dois bebês. E aí ela vai diante de Deus. Deus, por que o meu bebê está agindo da maneira que ele está agindo? Por que parece que tem 4 braços lá dentro? Né? Cotovelo para todo lado, assim. E Deus responde para ela: não é comum o que está acontecendo dentro da sua barriga. Deixa eu te dizer o futuro. Olha só. Bebê, eu não sabia se era menino, menina, se era grande, um só, 3, 5. Não. Deixa eu te dizer a realidade que está acontecendo dentro do seu ventre. Tem 2 homens dentro do seu ventre. 2 nações dentro do seu ventre. Aquilo que eu declarei para Abraão vai se cumprir por meio desses 2 homens. 2 nações, 2 povos grandes vão vir de você agora. Só que deixa eu dizer, eles não vão ser amiguinhos. Eles vão se separar um do outro. Mas aquele que sair primeiro, deixa eu dizer o futuro dele já. Ele vai ser o mais velho, o primogênito. Mas ele não vai governar sobre o mais novo. Vai ser o contrário. O mais novo, o que sair depois, em segundo, ele que vai governar sobre o mais velho. Pô, se tem um filho que, 5 anos mais velho que o outro, já dá uma treta violenta dizer uma coisa dessa. Aí, gêmeos, quando sai, sempre tem aquela parada, né? Eu sou mais velho, saiu quantos minutos? 2 minutos antes. Não interessa. Eu saí primeiro, eu sou mais velho, eu tenho o controle remoto da TV. Né? Não sei se irmãos, vocês brigam assim. Ramon é gêmeo, né, Ramon? Ô, Ramon. Achei que era trigêmeos. Mas sempre tem essas tretas. Aqui, a treta começou antes mesmo dos bebês saírem e virem o rosto do pai e da mãe. Porque Deus estava proclamando sobre eles a intenção do coração de Deus para com o nascimento desses 2 bebês. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Deus dizendo assim: deixa eu dar uma pitadinha de noção a respeito da minha soberana e perfeita vontade. Você estava estéril, eu esperei a misericórdia ser clamada. Me dá misericórdia, como dizem Salmos. Agora eu derramei misericórdia, ela está grávida. Mas desses 2 filhos, eu engrandecerei o mais novo, não o mais velho. Mas aí a gente continua agora, a partir do versículo 24. Lê comigo. Cumprindo os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Quer dizer, só ali na hora que ela confirmou, né? Vai que Deus errou na informação, agora está confirmado. Tem 2 crianças. Como que ela descobriu isso? Quando o primeiro bebê saiu, ele era ruivo. Todo ele como uma veste de pelo. Todo peludo e ruivo. E por isso ele foi chamado Esaú, que quer dizer peludo. Ótimo nome.
Ó o bebê peludo, vou chamar Esaú. Lindo. Eu não sei o que passa na cabeça dos pais. Olha que bebê lindo, vou chamar de Web. Não faz sentido. Lindo. Lindo. Vamos lá para a palavra. Saiu o menininho peludo, né? Fofão, saiu lá. Depois saiu, só que assim, olha, vamos tirar o peludinho, tá puxando o peludinho, mas tá demorando para sair. De repente sai a perninha e sai o bracinho aqui, ó. Depois o seu irmão saiu com a mão agarrada no calcanhar do primeiro bebê, Esaú. Quando isso aconteceu, a mãe, ou o pai, sei lá como é que estava a circunstância ali, eles olharam e falaram, nasceu agarrado no calcanhar, vou chamar de Jacó. Agarrado ao calcanhar. O que agarra no calcanhar, o que se prende ou luta com o calcanhar do outro. Olha que beleza, né? A gente podia voltar a dar nomes assim para os nossos filhos. Né? Nascido na maternidade. Né? O que veio por cesárea. Né? 3 voltas no pescoço. Manchinha na perna. Seria lindo, né? Olha, tudo de acordo com a questão do nascimento. Seria terrível, meu Deus. Livra-nos disso. Mas olha só, diz assim, Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. É importante essa questão do nome que eles deram a Esaú e a Jacó, porque a identidade deles permanece com o povo deles. Então aquilo que foi declarado sobre a vida de Jacó era para ter sido dado também aos filhos de Jacó. Vocês são os filhos daquele que luta com o calcanhar das pessoas. Vocês são filhos daquele que é ganancioso, porque ele queria sair primeiro. Ou o outro, vocês são os filhos do peludo. Vocês são filhos do cabeludão vermelho. Né? E isso acabou seguindo mesmo, tanto que o povo de Esaú acabou sendo conhecido mais tarde como os Edomitas, que Edom quer dizer vermelho. Então, Edom vieram os Edomitas, o povo daquele que era vermelho, ou ruivo. Esses Edomitas, mais tarde, se tornaram os Idumitas, que é de onde veio, por exemplo, Herodes, que foi uma bagunça aquele povo para Israel, mais tarde, lá nos 400 anos de silêncio. Então, esses 2 irmãos tiveram treta não só em Gênesis, mas no restante da história, porque Deus já disse que esses 2 povos seriam dessa maneira antes mesmo deles nascerem. Continuando. Agora, eles nasceram, os 2 cresceram, Esaú tomou esposas de povos que os seus pais não concordavam, já eles eram adultos, aqui já seus 50, 60 anos, e é onde a gente entra nessa parte da história. A gente pensa que a gente imagina Jacó e Esaú, jovenzinho, né? Os 2 adolescentes agora. Olha que os 2 adolescentes de 60 anos. Né? Os meninos cresceram. Olha como eles cresceram. 60 anos já. Esaú tornou-se um perito caçador, hábil caçador, sábio caçador, experiente caçador. O que me lembra muito lá de Caim e Abel, essa declaração aqui. Caim se tornou um agricultor. Agora olha como diz, mas Jacó, assim como diz, mas Abel, Jacó tornou-se um homem tranquilo. Como que você imagina um homem tranquilo? Preguiçoso? Um homem que gosta de ficar deitado na rede o dia inteiro? Né? Sombra e água fresca? Mas sabe o que eu amo a respeito dessa declaração? Que Jacó era um homem manso, ou um homem tranquilo? Que essa palavra tranquilo é a mesma palavra para perfeito. Nossa. Perfeito, isso em genealogia, perfeito em atitude, ou perfeito também em beleza. Olha só, você tem um irmão cabeludo, peludo, vermelho. Agora imagina, caçador, peludo e vermelho.
Imagina o cheirinho de suor desse irmão. Nossa, azedume o dia inteiro. E o outro era perfeitão, era boyzinho, cheirosinho, só no Dolce & Gabbana. A boizinha era bonitinha, estava lá, vivia em tendas. Agora, olha só o que acontece. Isaac, o pai, amava Esaú, mas tinha uma causa aqui. Por que ele amava Esaú? Porque ele comia de sua caça. Olha, interesse do pai. Eu amo esse mais do que esse por causa daquilo que ele me traz. Por causa daquilo que eu posso ganhar. Mas Rebeca amava Jacó. Mas aqui o escritor não nos diz por que ela amava Jacó. O porquê a gente já sabe. Por que ela amava Jacó? Não porque ele era bonito, perfeito. Mas porque ela havia ouvido da boca de Deus quem esse Jacózinho seria. Então, entre os dois, ela ficava esperando. Jacó é da hora. Mas esse menino manso aí, uma hora vocês vão ver o que vai ser dele. Ele vai mudar o mundo. E aí, diz o seguinte, eles nessa vida adulta já, Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. Só detalhe, Jacó não era preguiçoso. Jacó não era um inútil. Ele estava cozinhando. Hoje, tem gente aqui que talvez não conseguiria fazer um miojo. Né? Então, vamos dar crédito para Jacó na sua habilidade culinária, né? Capacidade de se sustentar. Era solteiro? Era. Estava fazendo guisado. Né? Estudou soteriologia. E aí, Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. Esaú então chegou vermelho de pelo e vermelho de cansado e veio para Jacó. Jacó, meu irmão, eu vou morrer. Eu estou morrendo. Me dá um pouquinho da sua comida. Jacó, que conhecia a promessa de Deus, que conhecia a promessa de Deus para o seu pai Isaac, para o seu pai Abraão, pensou, agora é a hora. Agora é o momento certo da gente ter aquela conversa que eu estou há 60 anos esperando para ter. A conversa do meu lugar na genealogia e na promessa de Deus para o nosso povo. E aí Jacó fala, vamos trocar uma ideia. Você quer meu guisado? Você quer minha comida? Vamos então. Mas, deixa-me... perdão. Cadê? Onde a gente estava? Faminto. Esaú disse a Jacó, deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom, vermelho, que veio de onde vieram os idumeus. Jacó, porém, respondeu, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. O que está escrito na sua Bíblia? Vende-me. Está vende-me ou está me dê? Vende-me. Porque é isso que o autor quis dizer. Porque foi isso que Jacó disse. Jacó não disse me dê. Jacó não disse eu quero. Jacó negociou legalmente o direito de primogenitura. Nesse momento é que onde a gente tira muita gente que vai falar Jacó foi trapaceiro nesse momento. Jacó trapaceou e tomou a primogenitura. Não, ele não trapaceou nesse momento. Nós vamos ver muita coisa ruim que Jacó fez. Mas nesse momento ele foi legal. Porque ele tinha uma demanda e ele tinha uma oferta. Ele tinha um irmão que queria algo e ele também queria algo. Então, vamos conversar. Você me dá a primogenitura e eu te dou o guisado. Vamos ver o que Jacó disse? Eu estou a ponto de morrer. Do que me servirá o direito de primogenitura? É exatamente o que eu penso toda vez, tal. Toda vez eu penso a mesma coisa. Que exagero, velho. O cara é caçador.
O cara estava lá com seu arco, sua flecha, seu machado feito de corrente, soldado igual do Derek, né? Butinão coturno. Chegou, eu vou morrer. Peraí, meu irmão. Você vai morrer mesmo? Peraí, e pensa, ele tinha esposa. Esposas. Ele tinha gente para fazer alguma coisa para ele. Ele tinha a mãe dele. Aí ele vem por irmão, eu vou morrer, não aguento nem chegar em casa. Aí Jacó fala, ué, você está morrendo? Então vamos conversar logo, vamos acabar com essa história. E ele continua, e ele diz assim, eu estou a ponto de morrer, do que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse, então me jura logo. Jura que você vai me dar o direito de primogenitura. Se você nunca ouviu falar do direito de primogenitura, o que isso queria dizer nessa época dos patriarcas, especialmente para a família de Abraão, significaria colocar o seu nome na genealogia de quem viria o Messias, ou aquele por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, quem é que estaria no governo? Quem é que seria o patriarca depois de mim, que carregaria o nome e a bênção e a promessa que Deus nos deu lá atrás? Esaú disse, do que vai me adiantar ter o nome na genealogia, ser o patriarca da nossa família? Do que vai me adiantar ter a bênção do Deus Todo-Poderoso se eu estou a ponto de morrer? Se eu morrer, do que vai adiantar as promessas de Deus? Você já deve ter feito essa declaração também, né? Se isso não acontecer, do que adianta eu ser crente? Se isso não for feito para mim, do que adianta a salvação? Do que adianta esperar Jesus voltar se eu não casar? Olha a lasqueira. Ou se eu não conseguir ficar rico, ou se eu não tiver isso e aquilo. Todos nós, uma hora ou outra, já pensamos, já calculamos um problema como sendo um empecilho para Deus cumprir aquilo que Ele disse que Ele iria cumprir para a gente, nas nossas vidas. E Jacó disse, então me jura. E ele jurou, olha essas palavras, e ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó então deu pão e guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu o seu caminho. Agora olha essa declaração que pesada. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Foi assim, em outras palavras, para completar no que eu comecei dizendo, de que Deus odiou Esaú, foi assim que Esaú ignorou a bênção de Deus. Foi assim que Esaú preferiu cuidar do seu corpo e da sua própria vida do que crer que Deus seria poderoso para salvá-lo da fome e dos problemas que ele estava enfrentando. Por isso, mesmo antes dele nascer, Deus já havia prometido que ele iria abençoar Jacó. E depois deles terem morrido, Deus ainda testemunha. Jacó pode ter sido o que for, mas não dependia nem mesmo da sua capacidade de ser um cara legal para eu cumprir o que eu disse que eu iria cumprir na vida dele. Porque antes mesmo dele respirar, eu já havia declarado o seu futuro. Agora, Esaú demonstrou, com todas as suas atitudes, o porquê eu amei Jacó. Ele mostrou que ele não merecia, que ele não deveria carregar o seu nome e a minha promessa na genealogia de Abraão, Isaac e Esaú. Vocês estão me acompanhando? Deus deu características e cuidou de Jacó desde o ventre da sua mãe. Ele fez isso como cuidado para com o seu plano eterno, como Paulo vai dizer lá em Romanos. Até esse momento da história de Jacó, nós não temos nenhum motivo para chamá-lo de ladrão, como muita gente chama, de trapaceiro, mentiroso, enganador. Nós não temos motivos ainda, porque o que ele fez foi certo.
eu me lembro direitinho do Kirk Bennett, um pastor lá de Kansas City, falando a respeito desse momento e qual foi o problema dele ter negado a primogenitura. Esaú não se preocupou com a próxima geração. Olha só que parada pesada. Esaú preocupou-se somente consigo mesmo. E ele não considerou o povo que viria por meio dele. Ele não considerou o fruto das palavras de Deus a respeito da família dele. Às vezes a gente é desse jeito, gente. Eu digo que a gente lê a Bíblia às vezes como se a gente fosse santos assim, imaculados, top das galáxias. E a verdade é de que esses homens são iguaizinhos a gente. Nós somos iguaizinhos a eles. Nós ouvimos a voz de Deus, no primeiro som ou aparência de perigo, a gente já treme nas bases e a gente prefere salvar nossa própria vida. A gente já prefere recuar, a gente já prefere se isolar, a gente já prefere seguir os prazeres, seguir a nossa própria consciência, nosso próprio desejo. O problema aqui começou, o problema de Jacó começou quando Rebeca e Jacó tomam as promessas de Deus em suas próprias mãos para fazer elas cumprirem. É a partir de agora que a história de Jacó toma outro rumo. Porque Rebeca havia ouvido, Jacó será o líder do grande povo de Deus. Você vai ser isso e assim assado. Quem aqui tem promessa de Deus? Que já ouviu, ou Deus já declarou, palavras proféticas, ou até mesmo que você segura palavras proféticas bíblicas a respeito do seu futuro. Todos nós temos alguma coisa, alguma ideia, algum rumo, algum destino, algum chamado, alguma coisa que a gente considera para lá que eu estou indo. Todos nós temos isso. A questão é quando nós, como Rebeca e Jacó, olhamos para a promessa de Deus e pensamos, nós precisamos fazer cumprir isso. Porque Deus não vai fazer sozinho. E se nós não fizermos algo a respeito, nós vamos atrasar os planos de Deus. Poderíamos nós fazer algo assim? Poderíamos nós mudar o que Deus deseja fazer? Imagina se ali, de repente, Jacó e Esaú no ventre, e pá, Jacó sai primeiro. E Deus, deu ruim. Agora eu vou ter que abençoar Esaú, porque eu já tinha prometido, mas eu não sabia quem que ia sair primeiro. Nós somos da mesma maneira, nós estamos sempre pensando como fazer o chamado, a promessa de Deus que Ele falou a nosso respeito acontecer agora, acontecer da minha maneira. E é bom a gente dar esse spoiler para aqueles que estão buscando esse chamado, essa promessa. Aquilo que você pensa ser o seu chamado, pensa ser a promessa de Deus, quando se cumpre, é tipo 0,5% do que você esperava que fosse. Spoiler para você. Deus abençoe. Né? De graça esse spoiler para sua vida. Porque quando chega lá e você olha para trás do que você achava que era, você, meu, isso não tem nada a ver com o que eu imaginei. O lugar onde você achava que você estaria, as pessoas com quem você achava que você estaria, o quanto você achava que você ia ter, o quantas pessoas você achava que você ia influenciar, quanto poder ia ter as suas palavras, quantas pessoas você achou que você ia curar. Porque Deus me chamou para curar os enfermos. No final da sua vida você curou 5 pessoas. Né? E tipo, louvado seja Deus, você curou 5 pessoas. Mas na sua cabeça você imaginava, nossa, eu vou curar 450 milhões de pessoas no mundo. Né? A realidade de como a promessa de Deus se constrói na realidade, de maneira literal, não se parece com aquilo que a gente imaginou. E esse é o problema de fazer do nosso jeito. Porque a gente se esforça, mas a gente nunca é feliz com o que a gente tem. Porque quando a gente tenta construir a nossa realidade,
baseada no que Deus espera ou do que Deus declarou, a gente acaba criando uma realidade nossa e não a resposta ou cumprimento da promessa. Então a gente pode, Deus te diz, você vai pregar nas nações. Compra passaporte, faz passaporte, compra passagem e vai. Chega lá na China, você não sabe dizer bom dia em chinês. E aí, o que adianta você fazer algo assim se você não está fazendo aquilo que Deus tinha falado? E você viaja. Mas aí, de repente, lá nos seus 70 anos, Deus te manda ali para o Paraguai. E no Paraguai, com seu portanhol, você prega o evangelho para 5 pessoas. E isso flui de maneira tão natural. E o fruto dessas 5 pessoas, depois que você morreu, se tornou um avivamento no Paraguai. E você nem viu o avivamento aconteceu, mas aconteceu por causa da sua pregação para aquelas 5 pessoas. E você não viu o fruto da sua pregação. Mas para você, o que você achava que queria dizer, você vai pregar nas nações, era você viajar por todas as nações. Mas o que Deus tinha em mente no seu plano, era como a pregação do evangelho por meio da sua boca iria impactar aquela nação. Estão me acompanhando? Então se parece muito diferente. Rebeca e Jacó disseram, eu preciso te fazer agora receber a bênção do seu pai, porque você precisa ser o patriarca da nossa família a partir de agora. Esquece Esaú, vamos cuidar dessa história. Você já conhece a história. Isaac pede para o filho. Isaac aqui, imagina, ele achou que ele ia morrer porque ele já estava cego, já estava fraco. Ele chama Esaú e fala, meu filho, me traz uma caça, faz uma comida para mim que eu vou te abençoar, porque ele achou que ele ia morrer. Mal sabia ele que ele viveu outros 46 anos depois disso. Né? Tipo, cara, eu vou te abençoar e vou viver agora mais 46 anos vendo que eu abençoei o outro e não você. Vendo não porque ele estava cego, mas vocês entenderam. Então, o erro, olha só o que eu escrevi aqui. O erro do pensamento de fazer algo segundo a nossa visão dos planos de Deus está na origem da justiça e da confiança. É a justiça de acordo com a nossa definição de justiça. É fazer certo de acordo com o que nós consideramos que deveria ser certo. E a confiança de que talvez Deus não vá fazer o que Ele prometeu. Ou talvez eu vou morrer antes de ver o que Deus prometeu. Porque você talvez não veja Jesus voltar, não significa que Deus não vá trazer Jesus, proclamando Jesus de volta. Estão me entendendo? A sua morte não vai impedir a promessa de Deus que Ele fez a respeito do retorno de Jesus. Mas nós talvez venhamos desistir da permanência na fé, porque a gente pensa, do que adianta esperar se eu nem vou ver? Do que adianta ser igreja se eu nem estou participando, ou se eu não vou ver o fruto da minha comunhão com a igreja? Jacó então aceitou mentir para seu pai e fingir ser quem ele não era, para que ele pudesse se tornar quem Deus disse que ele seria. Olha só. Ele aceitou mentir e fingir ser quem ele não era, para que ele pudesse se tornar quem Deus disse que ele seria. Por causa dessa manipulação dos fatos para ter aquilo que Deus havia prometido, como consequências, depois nós vamos ver coisas do tipo, ele nunca mais viu a sua mãe, porque a sua mãe morreu enquanto ele estava em exílio. Esaú passou a caçar Jacó. Labão, seu tio, engana ele também. Sua vida familiar seria conflituosa. Ele teve que ficar em exílio durante longos anos, longe da sua família. Os próprios filhos de Jacó enganam ele também, quando eles vendem José. Então, a vida de Jacó, a partir daquele momento que ele achava que ele iria ser engrandecido acima do seu irmão, na verdade foi ladeira abaixo. A bênção de Deus, às vezes,
não é como a gente imaginava que seria. De acordo com o plano eterno de Deus, relaxa aí, segura firme. Esses problemas se tornarão exatamente aquilo que eu prometi. Mas enquanto você está passando por aqui, não é isso que você sente. Né? Nós teremos um corpo glorioso. Nós teremos vida eterna. Nós viveremos eternamente como um com Cristo. Mas é assim que você se sente hoje? É assim que você está caminhando hoje? Você acorda de manhã, corpo glorioso. Ai! Ai! É? Vida eterna, pelo amor de Deus, vamos embora que eu quero dormir, que eu preciso recarregar minhas energias. Né? Aí vai para o seu devocional, Jesus, fala comigo de novo, Jesus, que saudade, Jesus. A unidade, a perfeição, não é isso. Esse lugar de espera, de onde nós estamos, sabendo do que vai acontecer, mas até chegar lá, não é fácil. E às vezes, por causa dessa espera, por causa desse processo, por causa dessa demora, parece até justificável a gente mentir, a gente roubar, a gente forçar a entrada, a gente mexer uns pauzinhos, tudo para avançar as promessas de Deus na nossa vida. Tudo para a gente se tornar aquilo que a gente achou que a gente deveria ser. Para a gente ter a posição que a gente achou que a gente deveria ter. O título que a gente achou que a gente deveria ter. O lugar de influência que a gente achou que a gente deveria estar. Tudo porque nós não estamos pacientes e confiantes na habilidade de Deus de fazer o que Ele disse que Ele faria. Estão comigo? Jacó então tem que fugir da casa da mãe dele, dos pais dele. Eu não vou passar por toda a história de Jacó, fiquem tranquilos, tá, gente? Só alguns pontos. Mas no caminho, enquanto Jacó estava se despedindo da mãe e do pai, a gente pensa que agora ele fugiu e nem olhou e nem conversou com seu pai de novo. Mas o pai que havia abençoado ele no momento de fragilidade, de engano e manipulação ali, voltou a abençoar Jacó antes dele sair. Agora, conscientemente. Primeiro ele fez sem saber que era Jacó. Mas agora a bênção que ele dá antes dele sair para buscar uma esposa, ele estava consciente do que ele estava fazendo. Isso acontece lá em Gênesis 28, do 3 a 5. Olha o que Isaac diz para Jacó. Ele diz assim: Jacó, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Que Ele te faça frutificar e crescer em número, para que te tornes em uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência, para que você venhas herdar a terra de tuas peregrinações, essa terra que Deus deu a Abraão. E assim Isaac despediu Jacó, que foi agora a Padã-Arã, até Labão. Então agora que Isaac sabe da promessa de Deus sobre Jacó e sabe que ele mesmo já havia abençoado, ele fala: eu preciso abençoar direito agora. Mas já para Esaú ele falou: ei, você vai sofrer, meu filho, fica de lado aí. Mas me dá uma bênção, qualquer bênção. A bênção que eu tinha já dei. Agora você vai pastar em lugares áridos, não vai ser legal não, fica tranquilo. Jacó aprende esse tipo de bênção no final da vida dele. Não sei se vocês já viram também, quando ele chama os filhos para abençoar, é uma lambança. Mas Jacó aqui sai com 71 anos e vai para buscar uma esposa. E ele volta 20 anos depois para Canaã. Com 91 anos, ele vem caminhando agora com as suas 2 esposas, mais 2 concubinas, mais 11 filhos, mais centenas de servos. 11 filhos porque Benjamim ainda não tinha nascido. Então, ele volta com aquele mundaréu de gente, com trocentos camelos, vaca, bezerro, tudo que tinha de beleza e fortuna naquela época, Jacó estava trazendo com ele. E ele veio de volta lá de perto de Harã, descendo para o sul até Canaã. E aí no meio do caminho ele
passando pelo Val de Jaboque, o que acontece? O que acontece no Val de Jaboque? Jacó segurou o anjo, agarrou. É o que acontece, vamos lá. Abra sua Bíblia agora. Ai, caramba. Capítulo 32, versículo 22. Faltava algo para Jacó, para ele ser aquilo que Deus havia dito a respeito dele. E nós estamos caminhando para o fim. Havia algo que faltava. Jacó, que significava aquele que se prende ao calcanhar, havia se prendido a Esaú, havia se prendido às promessas, havia se prendido a Rebeca, havia se prendido às suas esposas, a Raquel, se prendeu a Labão, mas uma coisa ele ainda não tinha feito, ele ainda não tinha se prendido a Deus. Ele conhecia o que Deus havia falado para ele, mas ele ainda não tinha feito aquilo que a sua natureza foi criada para fazer. Desde o seu ventre, Deus disse que ele seria aquele que luta, aquele que peleja, aquele que se prende. Ele nasceu lutando. Lutou com homens de todo tipo. Lutou consigo mesmo, mas ainda não havia feito isso com Deus. E aonde a gente começa o versículo 22, essa história, ele diz assim: naquela mesma noite, ele se levantou e tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho. Olha agora, e um homem pôs-se a lutar com ele, até o romper do dia. Você entendeu aqui? Um homem pôs-se a lutar com ele. Foi ele que lutou com o homem? Foi ele que arranjou briga com o homem? Não. Nós estamos falando aqui, o que é claro que estava acontecendo aqui, era o anjo do Senhor, que lá em Oséias vai dizer que esse anjo do Senhor que lutou com Jacó era o próprio Deus. Chama o anjo do Senhor de Deus, que nós sabemos que é o verbo pré-encarnação Jesus, que estava lá agora, presente, conversando com aquele que seria o seu ancestral quando ele encarnasse. Dark. Começo é o final e o final é o começo. Que loucura isso! Mas agora imagina, o verbo pré-encarnado agora, Jesus desce e peita Jacó. E aí? Você gosta de lutar? E aí, é você que gosta de pegar no calcanhar? E aí, qual é? Cai dentro, vamos conversar. Vem tranquilo. Jacó cai dentro com o anjo. E ele luta com o homem até o sol raiar. Versículo 25. E quando ele viu que não prevalecia contra ele, quem não prevalecia? O anjo não estava ganhando de Jacó. Nós estamos falando de um jovenzinho de 91 anos. Um jovenzinho contra o anjo do Senhor. É meio assim, é igual eu brincando de lutinha com o Jojo quando era criança, quando era pequenininho. Ai, ele tá me vencendo. Ai, filho, me solta, me solta. O Ramon brigando com o Noah. Né? Dando um mata-leão no Ramon, mas é perigoso, é verdade, né? O Ramon é pacífico. E aí, é porque lutar contra Golias é difícil. Piada interna. E aí, agora imagina, o anjo do Senhor lutando com um velho. Não era um jovenzinho mais. Mas o anjo do Senhor faz o seguinte. Wink, wink.
Ele está ganhando, eu não consigo mais. Pum! Dá um chute na virilha, wink, wink, de Jacó. E rompe, ou o nervo ciático, ou o que é o ligamento ali da virilha de Jacó, que faz com que Jacó agora tem que parar de lutar. Só que é uma parada de luta meio assim, eu vou parar de lutar, mas enquanto eu tô aqui doendo, vou agarrar. Esse é o momento do Jacó segurou, agarrou. E ele está agarrado aqui e não consegue mais lutar, porque agora ele está fragilizado. Olha só que lindo isso, gente. Figuramente falando. Olhando para isso como uma obra da mão de Deus, pensa nisso. Deus havia declarado a natureza de Jacó antes dele nascer. Deus, o Deus poderoso que formou Jacó com suas mãos no ventre da mãe dele. Esse mesmo Deus estava agora mostrando para Jacó que tipo, beleza, agora vamos começar a sua história. Como nós vamos começar a sua história? Te tornando incapaz de lutar com Deus. Mas primeiro, vou dizer que você ganhou a luta. Você lutou com homens, você lutou com Deus. Mas deixa agora eu te colocar incapaz para o resto da sua vida. E o resto da vida dele, e para a história dos descendentes deles, nunca mais os judeus comeram daquela parte da virilha por causa da honra de Jacó. Olha só, se tornou tradição lembrar da fragilidade de Jacó diante do anjo com quem ele lutou. Mas aí, vamos seguir que é melhor para eu não passar do tempo. Deslocou enquanto lutava com ele, e disse o homem, me deixe ir, porque o dia já vem rompendo. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir sem que me abençoes. Tipo, eu tô mancando, tá doendo, não fui eu que entrei na briga. Tipo, eu dou, como é que é aquela palavra? Eu dou não sei o que para não entrar na briga. E sem para não sair, né? Tipo, eu tava de boa, seguindo meu caminho, você vem brigar, agora você fica aqui e você não sai até que você me abençoe. Por quê? Porque agora, nessa briga toda com você, eu percebi, você é maior que eu. Porque a gente já aprendeu em Abraão que o maior sempre abençoa o menor. Por isso Melquisedeque abençoou Abraão. Agora ele está diante de um homem que, wink wink, né? Ele venceu a briga. Mas ele está aqui agora agarrado com ele dizendo assim, por favor, não saia da minha vista até que você me abençoe da mesma forma que Abraão foi abençoado. Sacou, Ana? Pegou, Ana? Me abençoe com a mesma bênção agora. Me diga algo que eu ainda não ouvi. Me faça ver algo que eu ainda não vi. Porque eu, quando eu estava indo para Padan Aram, eu vi a casa do pão. Eu vi a escada com o anjo subindo e descendo. Eu ouvi a palavra do Senhor a respeito do meu futuro. Mas agora eu estou vendo aquele que vai fazer tudo isso acontecer. E aí? O que vai ser? E o anjo perguntou, olha só, qual é o teu nome? Era importante para o anjo perguntar isso. Não porque ele não sabia o nome de Jacó. Mas para Jacó agora responder a mesma pergunta que o pai dele, a quem ele enganou, perguntou. Quem é? É Esaú, papai. Qual é o seu nome? Esaú, papai. Quem é você de verdade? Agora mancando, depois desse tempo todo sofrendo longe de tudo que era seu. Jacó, eu sou aquele que engana. Eu sou aquele que prende ao calcanhar. Eu sou aquele que faz o que é preciso fazer para sair vencedor. Ah, é? Então não mais te chamará Jacó, mas Israel. Antes você lutava com os homens, mas agora você se tornou um lutador de Deus.
Essa é a diferença de Jacó para Israel. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E perguntou Jacó, mas me diga o teu nome. E o homem respondeu, para que você pergunta o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu o nome ao lugar de Peniel, dizendo, de fato eu vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Olha só que doideira! A história sendo contada parece que por duas pessoas diferentes. Um olhou e falou assim, Jacó venceu a briga. E por outro, a visão de Jacó era Deus com quem eu lutava. Ele me deixou ganhar. E ele poderia simplesmente ter feito assim, e eu deixaria de existir. Eu briguei com Deus. E ele poupou a minha vida. Eu peitei Deus em relação ao que Ele disse a respeito de mim. E Ele me poupou fazendo o quê? Me fazendo ver a minha condição humana e incapaz o resto da minha vida. Para que eu pudesse me apegar ao calcanhar de Deus o resto da minha vida. Para que eu pudesse confiar o resto da minha vida de que não é a minha capacidade de chegar aonde Deus disse que eu iria, mas é a capacidade de Deus de, independente das minhas lambanças, independente das minhas trapaças, independente da minha natureza, Ele vai ter o que Ele sempre desejou, porque Ele é fiel e poderoso para fazer cumprir tudo aquilo que Ele disse que Ele faria. Então hoje, você mesmo, aonde quer que você esteja na sua jornada cristã, 10 dias como seguidor de Cristo, ou 20 anos seguindo a Cristo. 30 anos esperando as promessas de Deus se cumprirem. 30, 40 anos esperando ver o retorno de Jesus. Ter um corpo glorificado, ou ver a salvação da sua família. Hoje, onde quer que você esteja na jornada, é importante você, de alguma maneira, reconhecer primeiro quem Deus diz que você é. Reconhecer também a sua falta de condição, falta de capacidade de gerar vida por você mesmo, de chegar lá por você mesmo, de fazer acontecer por você mesmo. Porque até que você chegue a esse ponto de incapacidade, que chega diante de Deus e grita, eu sou pobre de espírito, eu choro porque eu não sou capaz de fazer cumprir, você não vai ouvir Jesus dizer, bem-aventurados sois vós. Enquanto você não chegar ao ponto de dizer, eu não tenho nada de bom em mim, tudo que eu tenho vem de ti, você não vai ouvir Deus dizendo, eu sou a sua força, eu sou o seu escudo, sou eu quem te guardo, sou eu quem trago provisão, sou eu quem te curo, porque até você reconhecer, tudo que você vai pensar é, como eu posso curar? Como eu posso justificar? Como eu posso chegar lá? Como eu posso me tornar um vencedor? Como eu posso prosperar? Como eu posso salvar a minha família? A verdade é que todos nós estamos tentando cortar caminho, ao invés de reconhecer a nossa incapacidade. Tudo isso para reconhecer, como nós já falamos, de que a fé, como do princípio, se parece com crer não em você, não nas suas obras, mas crer totalmente, fielmente em Deus. E segundo, não se amoldar, não se prender ao que os homens dizem a teu respeito. As expectativas do que os homens têm de que você seja alguém de acordo com o que eles esperem. O que esperavam de Jacó? O que queriam que Jacó fosse? O que Deus havia dito dele era o que importava. A bênção que procedeu de Deus era o que foi importante para gerações, gerações, até que Cristo Jesus viesse por meio da geração de Jacó. Jacó se tornou um povo, Israel se tornou um nome, uma nação, até mesmo um
nome para a igreja como Israel de Deus, o povo de Deus. Nós hoje desejamos ser unidos ao povo de Israel. Tamanha glória que foi traga à família de Jacó. Eu quero te convidar primeiro a fechar os seus, ficar de pé, fechar os seus olhos. E de maneira bem consciente, abra sua boca agora e comece a falar com Deus a respeito das maneiras que você tem feito para burlar o tempo de espera. Isso é real para todos nós. Talvez você nunca tenha parado para pensar. Como você tem vivido e como você tem esperado ou não por aquilo que Deus disse que aconteceria. E como você tem ignorado o tempo de espera, as dores, as ameaças, as circunstâncias, como se você não precisasse delas para se tornar quem Deus disse que você se tornaria. Peça a Deus graça agora também para aguardar fielmente e crer, não na sua capacidade, não nas suas obras, mas crer que Ele que começou a boa obra é fiel para terminar.